Oi. Alô? Alô, som. Sim. Já. Gerar frutos da permanência em Cristo surge como desafio, e ao mesmo tempo como único meio para plantar igrejas. Cremos que o poder de Deus se reveste, cremos que o poder de Deus se reveste na nossa fraqueza. Segundo o ensino que encontramos em Cristo Jesus, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim, a dependência de Deus foi que o reverendo Jadson Azevedo da Cunha celebrou o primeiro culto na congregação presbiteriana de Cidade de Tabajara, aos 18 do mês de março de 2006. Sob os cuidados constantes de obreiros, esse trabalho tem sido regado ao longo dos anos. Deus tem feito florescer uma igreja centrada em Cristo aqui, onde a semente do Evangelho encontra os mais diversos solos. Enquanto isso, a comunidade ao redor tem crescido, alcançou sua urbanização e tem se desenvolvido. Em espírito de oração, conselho e fé, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Olinda rogou ao Senhor da Seara que continuasse a enviar trabalhadores para a sua seara, até que o nosso Senhor Jesus Cristo desse o crescimento necessário para que ali se organize uma Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje, o reverendo Danilo Santos Portela é da missão de vir frutificar uma igreja que já tem suas raízes no Evangelho. Em outubro de 2024, a convite do reverendo Danilo e do Conselho da Igreja Presbiteriana de Olinda, o reverendo André Vitor Rodrigues Fonseca recebe a missão de cooperar para a consolidação desse processo de oração, aspirando vermos muito em breve uma comunidade de fé vigorosa, que frutifica no Espírito e continua a espiritualidade missional, esteja firmada em raízes bíblicas, fazendo os fracos para os fracos, para ganhar os fracos. Tudo fazemos para todos, para que por todos os meios venhamos a salvar alguns. Porque quando enfraquecidos, então somos bons, habitando em nós o poder de Deus. Na dependência de Deus, expressamos o mesmo desejo do reverendo Jadson, à luz dessa nossa fé e resolução. Depositamos em vossas mãos nosso projeto, orando na comunidade, a continuidade das ricas bênçãos do Senhor sobre esta obra e sobre Deus. Isso aqui é um trecho do projeto de educação de som. Isso aqui é um trecho do projeto de educação de igreja da Igreja Presbiteriana de Tabajara, a qual submetemos a autarquias da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, no intuito de realmente ver esse trabalho se tornar igreja. É através não só do empenho das pessoas, mas principalmente da oração das pessoas. Porque a igreja, ela nasce de oração, ela sobrevive por oração. Então, nesse momento, nós damos graças ao Senhor, porque Ele está em nosso meio. Pelo momento que nós temos aqui de poder, apesar de já ter começado os cultos aqui, mas de forma mais formal, inaugurar esse trabalho aqui, tendo a presença dos irmãos e de outros que vão chegar. Então, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos, meus irmãos, da própria congregação de Cidade Tabajara, que estão aqui
É muito grato ver o empenho de vocês, esse trabalho nasce, só é possível por conta de vocês que estão aqui. Pela presença unânime do Conselho da Igreja Presbiteriana de Olinda, que se faz aqui presente. Agradecemos também a presença do povo da Alto-Ministro que está aqui para também render louvores ao Senhor. Os visitantes que estão aqui nessa noite, nós agradecemos ao Senhor pela presença de vocês. Queria dedicar também uma saudação especial à dona Cláudia. Ela é a sogra do pastor Jadson, que começou o trabalho aqui na igreja, na comunidade de Cidade Tabajara. Falei com ele, mandou um abraço especial ao pastor Lamartine, que ele tem como todo amigo. Saudamos também a presença do presbitério aqui, o presbitério de Olinda aqui conosco, principalmente representado na pessoa do seu presidente, o reverendo Lamartine, que será o pregador dessa noite, também do vice-presidente, que é do conselho da igreja. Então é duplamente feminino. Que Deus abençoe esse momento e vamos agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado na vida da nossa igreja, da igreja que é dele. Não é IPP, não é IPO, não é igreja trabalhar, mas a igreja do Senhor Jesus está crescendo, o seu reino sendo tomado para a glória dele. Vamos louvar o Senhor. Mas amados, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos reunimos em Tua presença hoje, neste novo espaço, Senhor, para Te exaltar e glorificar o Teu santo nome. Gratos pela Tua fidelidade e por cada passo que nos trouxe até aqui. Agradecemos por cada irmão e irmã, operadores e todos os que estão presentes nesta celebração. Pedimos a Tua bênção sobre este lugar, para que seja um centro de adoração e comunhão, e aqui possamos crescer em amor, graça e unidade. Abençoa, Senhor, a palavra que será pregada. Derrama Teus dons sobre nós, para que este culto seja um momento de grande edificação e de mais proximidade contigo. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Amém. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo número 95. Nós faremos a leitura do verso do 1 ao 6. Assim que os irmãos encontrarem o texto, abram, fiquem em pé para a gente fazer essa leitura de forma ordenada. Salmo número 95, do 1 ao 6. Leremos os versos ímpares dos irmãos dos pais e no verso 6. Veremos todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o cheiro da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e gloriemos com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Ele é o mar, pois ele fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Estamos aqui, meus irmãos, atendendo essa santa convocação para darmos ao Senhor. Queria pedir nesse momento que o presbítero Décio viesse aqui à frente, fizesse uma oração de adoração ao Senhor, a vida do Décio, o vice-presidente do nosso conselho.
irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos por essa oportunidade de estar aqui nesta casa nesta noite, inaugurando esse novo espaço, Senhor, esse novo tempo para a nossa futura igreja presbiteriana da Camarada, certo? Que pudesse firmar. Nós pedimos que tu continue abençoando os irmãos que estão trabalhando aqui nessa igreja, nessa localidade, nessa localidade, todos os meios dessa comunidade, abençoa também a nossa igreja, Senhor, que nós possamos dar o suporte necessário para que esse trabalho possa progredir, Senhor. Nós agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco, pelo trabalho que todas as pessoas já fizeram ao longo desse tempo, o pessoal que é realizado, todos os bem, passados por aqui, e Senhor, que tem cada um de nós, os abençoe, faz com que esse trabalho possa frutificar. Esse trabalho não é nosso, Senhor, é teu. As pessoas que vierem para cá, e exclusivamente pela atuação do teu Santo Espírito. Eles querem poder cada um de nós, é a tua missão, é o teu trabalho, é esse que agradecemos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Se nos pode sentar, nós vamos louvar ao nosso Deus com cânticos espirituais, convido o amor e direito à frente dos todos e a oração.
seminarista Daniel Caldeira, vai nos conduzir no momento de confissão. Daniel é candidato ao Sagrado Ministério pelo Presbitério de Ouro. Meus irmãos, minhas pais, tantas irmãs que abram sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28. Vamos ler o verso 13. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nesse momento, vamos colocar diante de Deus, confessar aí os nossos pecados, pedir aos irmãos que curvem suas cabeças, fechem seus olhos, e após um minuto de silêncio, eu vou convidar ao irmão presbítero Elson que faça a oração viva, silêncio, confessando aí os nossos pecados e dando graças a Ele pelo perdão dos pecados. Oremos. A viver sua vida santa, Pai, e honra diante de Deus. Pai, que se tem uma Pai, Deus confessar, Pai, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Já que vai ficar pressão de gratidão. Menos ouvir, ouvir mais. Grandioso Deus, amado Deus, neste lugar, sentir a tua paz, sentir a tua graça, sentir a hospitalidade, Senhor, através do irmão e do Senhor. E nós que recebemos tanto duro, Senhor, para aqui também. Louvando o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus que tem trabalhado em específico no braço. Que tu possa a tua palavra, Senhor, vai ser mais lida e exposta. E o que quiser, hoje, Senhor, ser a tua voz nesse lugar. Que possa iluminar a tua parte. Ele possa expor a tua palavra com fidelidade, Senhor. Assim, o teu povo, pelo teu nome, seja edificado, alegre, sabe, diante de hoje. A tua urgência, Senhor, se glorifica
tem servido em específicos nós como memorial. Estamos dando graças ao nome da noite de hoje, porque tu reservaste esse para a adoração. Senhor, que possa fazer prosperar esse caso, que possa não só trazer pessoas, mas que com o teu querer soberano, Senhor, tu possas agregar a esse local. E eles, Senhor, estão aqui, que possam cada vez mais crescer na graça e no coletivo, Senhor, de forma que aqui se cresça e se estabeleça uma igreja que honre o teu nome, Senhor. E para a alegria do teu povo que se reúne nessa noite, possa sempre estar conosco no esse trabalho. Nós te pedimos isso em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Nós vamos neste momento ouvir a palavra do Senhor, ministrada pelo reverendo Lamartine, fica aqui agora. Reverendo Lamartine, pastor da Igreja Presbiteriana Vermelha, e Lamartine, e o presidente da escola, que recebeu aqui, ele está ouvindo a palavra do Senhor, meus alunos. Irmãos, graça e paz. Amém. Estar aqui, que bom rever irmãos, colegas, que bom participar desse momento histórico esse ano, Igreja Presbiteriana no Brasil, esse momento histórico da Igreja Presbiteriana na Língua, esse trabalho, não tem muito milhão, eu convido para irmãos, sintam abraçados. Eu também vamos já conosco, já teve, para dizer mais do que é comigo. Os apóstolos, capítulo 8, versículos 4. Vocês encontraram? Vamos falar para o Senhor. Inclementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que diziam, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos, muitos possessos, iam gritando em alta voz, e os paralíticos e coxos torturados. E houve grande alegria naquela cidade. Versículo 8, de forma todos os irmãos agora. Grande alegria. Faz com que a cidade seja a liberdade. A presença do Evangelho. Sem igreja, finalmente cristã, verdadeira,
sem o trabalho da igreja, sem a presença de um povo que sobe ao local parado do culto para adorar ao Senhor, não há cidade verdadeiramente. Não há cidade verdadeiramente além. Irmãos, o Evangelho traz isso. O Evangelho traz isso. O Evangelho traz essa mudança, traz essa transformação. Somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é capaz de causar isso. Vocês são testemunhas. Quantas famílias aqui presentes? Alguns eram de famílias cristãs, mas outras passaram por esse momento em que foram apresentados o Evangelho do Senhor nas suas vidas. Assim como o milagre de água aconteceu na sua vida. E isso pode dizer, apesar dos pesares, das lutas, das dificuldades, eu sou feliz. De verdade. Glória a Deus por isso. E é tão somente por causa do Evangelho. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Ele que transforma e tem traz salvação. Lucas, ao escrever esse livro, ele tem a intenção de contar para Teófilo sobre os atos dos apóstolos. Já tinha escrito sobre a vida e a obra de Jesus Cristo, do seu próprio Evangelho, e agora ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos para que Teófilo pudesse entender que aquela ação dos apóstolos é a continuidade da obra de Jesus Cristo. É a igreja, o sangue, vida. Alguns teólogos irão afirmar que aqui não seria as obras dos apóstolos, ou os atos dos apóstolos, mas sim os atos do próprio Espírito Santo. Talvez seria melhor o título ser este: Atos do Espírito Santo através da instrumentalidade da igreja dos apóstolos. E ele conta nesse livro o impacto que a igreja estava causando no Império Romano, o impacto que a igreja estava causando onde ela chegava. O capítulo 8 vai nos informar que a igreja foi acometida por uma grande perseguição, logo no primeiro versículo, depois da morte de Estevão. Diz que se levantou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, por causa desta perseguição levantada, somos informados que os crentes passaram a habitar em cidades ali da região de Jerusalém. E no texto que nós vimos no versículo 4, eles iam por toda parte pregando a palavra. E Filipe, versículo 5, ele desceu à cidade de Samaria e anunciou Cristo. Um homem, apenas um homem, discípulo fiel, cheio do Espírito Santo, vai a uma cidade anunciar Jesus Cristo. E os versículos subsequentes vão nos informar que as multidões, ao ouvirem as coisas que Filipe dizia, vendo os sinais que ele operava, ficando todos perplexos com aquela palavra e aqueles prodígios,
Versículo 8. Diz que houve na terra. Irmão, o Evangelho é capaz disso. Nós somos testemunhas disso. É capaz de nos dar alegria. Como foi bom cantar esse louvor? Como foi bom entoar tanto louvor? Foi bom louvar a Deus com o louvor da pregação. E a alegria toma o nosso coração a presenciarmos um momento como esse, histórico para a Igreja Presbiteriana do Brasil. É alegria. Isso só é possível por causa do Evangelho. O Evangelho chegou aqui na cidade de Catarina, há alguns anos, no histórico logo no início. O Evangelho também chegara a Samaria. Como o Evangelho chegou lá? O que Filipe falou? O que Filipe fez para que toda a cidade pudesse voltar os olhos para ele e serem todos tomados por esta alegria que, a princípio, só Filipe fez. Só Filipe. Irmãos, que não precisou fazer grandes intervenções cruzadas evangélicas. Não precisou marcar tudo da vitória do descarrego. Precisou inventar nada, trocar com ele. Não precisou fazer nada. Ele precisou tão somente fazer o quê? Anunciar as boas obras, as boas novas, melhor, do Evangelho. Irmãos, a mensagem central, principal, não era outra senão a proclamação do Evangelho. O centro da mensagem não era outro senão o próprio Jesus Cristo. Filipe não foi a Samaria pregar autoajuda. Ele não foi a Samaria pregar prosperidade nem mudança social. Ele foi a Samaria, versículo 5, anunciar Jesus Cristo. Irmãos, aonde o Evangelho chega, a libertação. Aonde o Evangelho chega, a transformação. Aonde o Evangelho chega, a verdadeira alegria. Para o conteúdo do Evangelho. Versículo 5. Jesus Cristo. Filipe descendo à cidade de Samaria, anunciava Jesus. Não existe nada mais libertador que Jesus Cristo. Não existe nada mais libertador do que o nome de Jesus, como diz o versículo 12. E no nome de Jesus Cristo, ele evangelizava e fazia todas aquelas obras. O nome de Jesus Cristo abençoa a casa. O nome de Jesus Cristo abençoa a cidade. O nome de Jesus Cristo abençoa toda uma nação. Quando o Evangelho é pregado, vidas são transformadas. Quando o Evangelho é anunciado, valores são alterados. Quando o Evangelho é pregado, famílias são abençoadas. O conteúdo da mensagem de Filipe era Jesus Cristo. Mas no versículo 12, também somos informados que o conteúdo da mensagem de Filipe era o reino de Deus. Vejam, aí, o versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, ele os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. Os evangelizava a respeito
do reino de Deus. Como podemos, irmãos, definir o reino de Deus? Jesus disse em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, que o reino dele havia chegado. Que o reino do Senhor havia chegado. E agora era o momento de mudar o comportamento de vida. O reino de Deus, queridos irmãos, é uma forma diferente de se viver. O reino de Deus é uma forma diferente de olhar e entender a realidade da vida. O reino de Deus, irmãos, faz-nos conviver de forma diferente com os outros. O reino de Deus faz-nos conviver de forma diferente com nós mesmos e com o mundo e com Deus. O reino de Deus. E o objetivo de Jesus Cristo fora esse: ensinar sobre o reino e os seus discípulos, para que os seus discípulos pudessem perceber uma nova realidade, uma nova ordem sobre a terra. O reino de Deus não é outra coisa senão uma nova realidade, uma nova forma de viver sobre a terra. Ele pregava uma nova maneira de se comportar, uma nova maneira de se portar, uma nova maneira de olhar para si, olhar para a sua situação pecaminosa e dependência de Deus, entender assim os outros e, consequentemente, entender a obra de Deus em Cristo. A partir do momento em que eles anunciaram Jesus Cristo, em que o reino de Deus era acrescido, no versículo 12, continua dizendo que pessoas eram batizadas nele. Ou seja, sacramentos eram ministrados, selando assim o compromisso daquelas pessoas. Veja, meus irmãos, como era o passo a passo, como foi o passo a passo de organização daquela igreja. Eles anunciaram Jesus Cristo. As pessoas compreenderam, ficaram muito felizes. Agora começam a ter a compreensão do reino. Consequentemente, assumem compromisso, sendo elas mesmas batizadas. O versículo 16, 14 a 36, vai falar de outro passo em que o Evangelho foi apresentado naquela cidade, que foi através do discipulado. O versículo 14, somos informados que os apóstolos que estavam em Jerusalém, eles ouviram que Samaria receber a palavra de Deus e enviaram para lá 2 apóstolos, Pedro e João. E no versículo 15 e 16, somos informados que eles passaram a fazer um discipulado mais profundo com as pessoas daquela cidade. O que acontece? As pessoas estavam se convertendo, estavam entrando na igreja, mas ainda eram pessoas sem profundidade no Evangelho. Então, foi necessário que os apóstolos viessem para discipular aquela cidade. Aquela cidade tinha um homem, versículo 13, que era chamado de grande poder. O versículo 10 vai dizer que esse homem é o poder de Deus, chamado de grande poder, assim que todos chamavam ele. Então, ele, versículo 13, era Simão. Esse homem abraçou a fé. Veja, irmãos, como ele caminhava. Versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando
que maneira, irmãos? Os sinais e grandes milagres praticados. Primeiro, aquela igreja precisava ser discipulada, versículos 16 e 17, ele vai dizer que elas não tinham compreensão ainda da obra do Espírito Santo. É isso. Eles não tinham compreensão da obra do Espírito Santo, então Pedro e João foram à cidade para explicar sobre o batismo de Jesus Cristo na pessoa do Espírito, ou na pessoa do Espírito Santo. E no versículo 18, a gente percebe que membros daquela igreja não tinham discernimento espiritual. Veja, o próprio Simão, versículo 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de todos os apóstolos das mãos eram concedidos no Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Esse cara, o discipulado, precisava de ser de orientação. E o poder de Deus não é comprado com dinheiro. Ele precisava entender que para a Evangelho do Senhor não é comida, nem bebida, nem menos, mas é a própria glória do Senhor. No caso, aqui Simão queria comprar a bênção quando ela era dada gratuitamente por Deus. Seu coração, a gente, se você ler nessa oração, perceber que o seu coração se perverteu dentro da igreja ao fazer leituras erradas sobre o Evangelho e sobre o poder do Espírito Santo. Então, irmãos, Filipe desce a Samaria e traz alegria para aquela cidade, porque, em primeiro lugar, anunciou as boas obras de Deus. Como? As boas obras do Evangelho. Como? Pela vida de Jesus Cristo. Através, anunciando a eles o reino de Deus. E com um discipulado profundo, realizando assim, consequentemente, sacramentos da minha igreja, como aqui. Mas a alegria chegou àquela cidade, versículo 7, porque houve também libertação de cativos e oprimidos. Aquela cidade, irmãos, era uma cidade que era escrava do próprio diabo. O diabo era quem ditava as regras naquela cidade. No versículo 7, Lucas vai nos informar que os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo sendo anunciado, lançara fora as trevas e dispersava assim os espíritos enganadores e imundos. Veja o texto como diz. O texto fala de espíritos imundos. Vai revelar, queridos, o caráter e a ação do diabo. Não se engane, o diabo é esse que gera imundício. Ele é sujo nas regras do novo e ele sempre leva as pessoas a uma vida de engano e a uma vida de sujeira. Diz o texto: espíritos imundos possuíam muitos ali naquela cidade. Ah, queridos, a ação maligna, nós sabemos bem disso, ela está viva. Nós sabemos bem disso, que a ação maligna, ela leva as pessoas a viverem literalmente uma vida de corpo, a se afundarem na lama, a não terem forças para romper com os ciclos de morte.
a não terem forças para romper com a podridão, tornando assim imundo os hábitos, corrompendo as suas mentes, sujos nas palavras, desonestos nos negócios, ímpios nos relacionamentos. O espírito da imundícia que gera imundícia. Era assim que aquela cidade vivia, era acostumada a viver assim. Mas quando o Evangelho chegou, quando Cristo foi anunciado, o que acontece? Os espíritos imundos de muitos processos saíram gritando em alta voz. Tem noção do que Cristo fez em nossas irmãs. A limpeza que Ele causou em nós. Mas, além da repreensão dos espíritos imundos, aquela cidade experimentou também a ruína, o desmascaramento de estruturas de superstição, de magia e de mentira. Aquela cidade, versículo 9 a 12, você vai ver aí no seu texto, ela era uma cidade iludida. Tinha um certo homem, porém, para que possamos ter a noção, versículo 9 a 12. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica em um povo de Samaria, insinuando ser ele grande burro, ao qual todos estavam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque muito os ilumina com mágicas. Versículo 12, veja o que o Evangelho faz. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. O texto relata claramente a experiência de Simão mágico, que ali praticava encantamentos, deixando as pessoas perplexas. Duas palavras são chaves aqui. O versículo 9 diz que as pessoas eram iludidas. Aí, irmão, não tem dúvida. Os objetivos dos falsos sistemas religiosos é a ilusão que exerce efeito até mesmo hipnótico nas pessoas. Mesmo quando tais obras são feitas em nome de Deus e por igrejas chamadas, conhecidamente como Evangelho. Pessoas podem ser facilmente enganadas, iludidas por mágicas, encantamentos falsos. O texto fala que os sinais de Simão pareciam ser reais. E por isso que ele recebeu a cunha de o grande poder. Tudo era ilusão, mas as pessoas se impressionavam com isso. Nós não se enganem. É fácil induzir grupos. É fácil criar grupos. Muitos vivem iludidos pelo engano de Deus. A segunda palavra, versículo 9, além de iludir, é insinuação. É isso? Eles insinuavam. Insinuar é dar a entender de forma sutil ou direta que alguma coisa é real quando não é. Simão, ele insinuava ser um homem especial. Ele insinuava ser um profeta de Deus, enviado de Deus, alguém sobrenatural, e as pessoas aderiram a ele pela capacidade persuasiva que ele possuía.
Simão, ele aprendera a enganar. Simão, ele aprendeu a representar e muitas pessoas o seguiam por ele. Mas quando o evangelho chega a Samaria, o próprio Simão percebe que o que ele vinha fazendo até aquele momento era inculto. Ele percebe que o verdadeiro sinal estava ali presente, bem à sua frente. No versículo 13, diz que aparentemente o próprio Simão se converteu, foi batizado e acompanhava ele para onde ele ia. A gente estava, não posso contar com o irmão, vou ligar para ele, ele vai, né? Escondida. Algum trabalho na igreja, aquele irmão bem presente. Não era só em fato, sempre presente. Para onde ele ia também. Mas ele tinha outras intenções. Ele tinha outras intenções. Nós não duvido. Aqui mesmo no Brasil, cidades estão presas pela situação. Eu sempre fui pastor de interior, agora que eu estou aqui na região metropolitana. Chegar em evangelizar em localidades onde era se falar do nome de Deus o tempo todo. Mas, claramente, apesar do nome de Deus estar presente, era uma ação de evangelho. Locais, irmãos, distritos, cidades repletas de idosos. No século XXI, você chegar, entregar um folheto ou tentar buscar uma conversa e quando descobre que você é cristão, protestante, tudo muda e as portas são fechadas. Pessoas escravizadas. Você é tão novo. É uma cidade. Tem muitas regras e todo o comércio de as pessoas saem de um estado para outro. Aqui próximo também. Federico não. Há algum tempo atrás, vocês lembram da cidade de Goiânia, Alta Guiânia, onde aquela cidade pequena, pessoas até mesmo de outros países famosos iam lá à procura de um homem chamado, titulado João de Deus. Tudo estava voltado àquele homem. Ele que estava as regras. Irmãos, uma cidade inteira presas, iludida pela ação diabólica. Estou falando de local distante. Irmãos, quando o erro está muito arraigado, algo estranho acontece. O próprio Simão, mesmo depois de ter abraçado a fé, de ter sido batizado, ele ainda estava confuso em relação à natureza desses sinais. Como eu li para vocês, versículo 18 ao 24, ele oferece dinheiro. É isso? Ele oferece dinheiro para ter acesso a esta bênção. Ele quer comprar a bênção. Mas veja a palavra de Pedro, irmão.
Veja a palavra de Pedro, quando ele fez essa proposta. Versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e volta ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em véu de amargura e laço de iniquidade. Irmãos, o evangelho genuíno vai desmascarar tais espíritos. O evangelho genuíno, irmãos, vai trazer lume à verdade. E o evangelho genuíno vai revelar as sombras e mentiras existentes. Quando isso acontece, o temor de Deus vem sobre as pessoas, como aconteceu na vida de Simão. Veja o que Simão disse no versículo 24, depois de ouvir a sentença. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha. Amém. Irmãos, quando as religiões de mentira são desmascaradas, o povo se levanta. Filipe chegou naquela cidade, pregou o evangelho, as boas novas, o povo se alegrou. Desmascarou as estruturas satânicas e o povo liberto. Isto é o evangelho do Senhor. Isto é a igreja do Senhor. Por último, irmão, versículo 7. Além dos processos dos espíritos imundos que foram expulsos daquela cidade, o versículo 7 diz que muitos paralíticos e coxos foram. A igreja também, ela traz alegria para a cidade. Além de anunciar as boas obras, as boas novas do Evangelho, além de desmascarar as estruturas satânicas, ela traz alegria para a cidade quando ela cuida das pessoas, quando ela se importa com as pessoas, quando ela tem simpatia. Ela estende a mão. Pessoas que sofrem. Isso vai dizer que muitos paralíticos foram curados. Paralítico é alguém que tem a capacidade de movimentos voluntários. É alguém que perdeu a sensibilidade numa região do corpo. Alguém que perde a capacidade de ação. A igreja está lá, sendo uma mão amiga. No caso aqui, literalmente eles foram curados e passaram a ter uma qualidade de vida melhor para a pessoa. É mesmo para você. Eu conheço pessoas que, por causa da igreja, da instrumentalidade da igreja, gente que não se comunica. Hoje são, mas chegaram na igreja e nem condição de pagar um curso de pré-vestibular. A igreja abraça, a igreja cuida, a igreja estende a mão. A vida social daquela pessoa começa a mudar. Famílias, nós pastores, presbíteros, vocês mesmos, quantos vocês já cuidaram? Vizinhos, pessoas atormentadas, sofrendo. E vocês foram essa mão amiga, esse braço estendido. A igreja do Senhor chegou em Samaria, fazendo isso. A igreja do Senhor chegou em Samaria.
trazendo as boas novas, libertando os cativos e oprimidos e cuidando das doenças das pessoas, fisicamente e espiritualmente. E toda a cidade se alegrou pela presença. Meus queridos irmãos, chegamos na cidade de Tabajara. Olha aí. Vou falar alguém para alguém escutar um amém. Chegamos na cidade de Tabajara. Amém. Quantos membros, reverendos, pastores, tem nessa igreja? Tabajara. Tem 40 membros. É isso? Tem 40, 50 membros. Mente não tem celular. Acho que é um perigo. Certo? Sim ou não? Sim. Quantos crentes chegaram em Samaria e trouxeram alegria para a cidade? Quantos? E virou a cidade de cabeça para cá. A nossa missão está marcada. Abra mão disso. Não abra mão disso. Podemos sim chegar nesta região onde o Senhor nos plantou, nos colocou para anunciar as boas novas do Evangelho, para falar sobre Jesus Cristo, para falar do seu reino, para realizar os sacramentos. Podemos sim discipular as pessoas dessa cidade, desse lado. Chegamos aqui o poder do Espírito Santo para desmascarar as estruturas, as competições e a mentira, para libertar os cativos e os oprimidos no poder do nome de Jesus Cristo. Chegamos aqui para cuidar de pessoas que o Senhor mesmo confiou. Podemos ter a alegria dessa cidade, sim ou não? Sim. Podemos ter a alegria dessa cidade, porque somos mais do que um. Aprove Deus que vocês se mudassem para cá, num mês muito especial para a igreja presbiteriana. Em agosto de 1859, um jovem, que deixa o país e toda a sua estrutura para se dirigir a um país que ainda era país do Império, ao Estado Imperial. Sozinho. Chega em 12 de agosto de 1859 na praia de Guanabara. Sem saber falar português. E hoje estamos em Tabatinga. Tabajara. Tudo parecido. E hoje estamos em Tabajara. Porque lá atrás alguém resolveu ser instrumento do Senhor para ganhar esse porrão. A igreja presbiteriana solidou aqui nesse país. E hoje envia missionários para o mundo todo. 54% da receita da igreja presbiteriana do Brasil é para a obra missionária. Porque entender que a sua missão é levar a alegria, é fazer com que a cidade se alegre, porque Cristo chegou nela. Meus queridos irmãos, vocês podem dizer isso é surreal.
O que o pastor está falando é algo que foge à nossa realidade. É um discurso motivacional, não é? É o Evangelho do Senhor. Ele está nos dizendo nessa noite que nós podemos trazer alegria para esta cidade se nós nos dispusermos como Filipe. E você não está sozinho. Você tem um belo plano. Você tem um belo grupo de louvor. Você tem estrutura. Podemos fazer bem mais para que esta cidade, para que esse bairro possa verdadeiramente celebrar, saltitar de alegria. E o Senhor me chamou a isso. Amém. Amém.
irmão não estava programado a falar, mas eu queria dar um testemunho aqui, desafio a vocês. Faz as 3 meses, no conselho, o último assunto que foi tratado, foi de horas de reunião, foi esse local. Quando o pastor André, que é aqui do Paulo, que serve a escola, eu disse, meus irmãos, eu já estou sonhando com a gente disso. Eu sei que não está fácil, a gente não está financeiramente tão bem na igreja, mas vamos orar ao Senhor e vamos pedir que Ele viabilize uma forma de a gente se mudar para esse lugar, porque esse é o futuro para a cidade, referente à cidade de Tabajara. E a gente continuou discutindo algumas coisas ali, eu disse, o primeiro ponto é a gente aqui do conselho já começar a orar por isso. E a gente terminou a reunião e eu disse que o prefeito esqueceu de orar especificamente por cidade de Tabajara. Eu disse, ô meu irmão, tu pode sair ainda não. A gente não orou por cidade de Tabajara, temos que orar de novo. E a gente orou e a gente está aqui agora. Realizando um sonho e vocês são nossos cúmplices. Porque a gente está sonhando o sonho de transformar essa congregação em uma igreja. A gente está sonhando isso do Senhor. A gente mandou um projeto para a Secretaria do Supremo Conselho. A gente fez a nossa parte, um projeto grande, 17 páginas de informações que a igreja precisa para aprovar. Foi feito caprichosamente pelo reverendo André. Trabalho difícil, com muitas informações, direitos médicos comuns, foi enviado, está lá no Supremo Conselho. E o que é que a gente precisa agora, velho? Oração. A primeira coisa não é conselho, não é pastor quem faz a obra de Deus, não é presbítero, é o Espírito Santo de Deus. E aí eu estava programado com o pastor, eu quero falar hoje, desafiar os irmãos. Nós somos a igreja presbiteriana de Olinda, todos aqui. Vocês viram? A gente tem muita coisa para fazer aqui, né? Fisicamente, financeiramente, tem que estruturar mais, melhor, mas eu creio que essa obra é do Senhor, e Ele é que vai fazer. E o primeiro ponto é oração. Vamos colocar todos na nossa lista diária de oração, para que Deus abençoe esse trabalho. Abençoe o reverendo André, não é um trabalho fácil. O presbítero Paulo, os irmãos que estão aqui, e nós, da nossa parte, a gente pretende Olinda, dar todo o suporte. Então, era isso que eu queria falar aos irmãos, que Deus nos abençoe e convidar vocês a sonhar conosco esse sonho. Que Deus nos abençoe. Graça e misericórdia e paz, meus irmãos. Fomos visitados pela alegria essa noite. Que palavra poderosa. Que bênção, meus irmãos, tudo aquilo que vimos e vemos aqui. A honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O coração da gente está muito alegre, cheio de gratidão. Para que não seja injusto com ninguém, vou agradecer a todos. Que todos se sintam aí, de fato, abraçados pela nossa gratidão. Meus irmãos, o nosso culto caminha para o final. E esse é um momento não menos importante. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por todo esse culto, dedicando a Ele esse culto. E vamos nos despedir com a bênção apostólica. E há uma razão muito importante para isso, meus irmãos, porque nós estamos, de fato, clamando a bênção do Senhor sobre o povo de Deus aqui nesse lugar. Os irmãos talvez não entendam a dimensão daquilo que nós fazemos. Fazemos isso com gestos, porque impomos as mãos, fazemos isso em oração, crendo que Deus é quem responde a oração e verdadeiramente abençoa. Mas a palavra de Deus, lá escrita aos Hebreus, diz que a bênção ela é administrada onde o maior abençoa o menor. É um princípio de autoridade, mas é um princípio também de entender que a aliança do Senhor é de geração a geração. Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Eu queria convidar o reverendo Esdras Amorim para fazer a oração final. O reverendo Esdras está plantando uma igreja lá em Aurora e vive também nesse mesmo desafio de ver uma igreja florescer no bairro, numa cidade. Tem sido abençoado por Deus nesse processo, pela graça de Deus. Convivemos lá no seminário, foi em alguns momentos, e agora temos a honra de poder ladearmos aí no ministério.
E depois o reverendo Danilo vai nos despedir com a bênção apostólica. Quando nós vamos orar, eu vou pedir que os irmãos se preocupem. E para a gente, meus irmãos, é muito simbólico esse momento. É o pedido da bênção de Deus, crendo que a Igreja Presbiteriana de Olinda, como Igreja Mãe, abençoa o povo de Deus aqui nesse lugar, a obra aqui nesse lugar. E é por isso que eu disse, não pode ser outra pessoa, tem que ser você, reverendo Danilo, que vai pegar a bênção sobre o povo de Deus ali. É o princípio da autoridade, mas é o princípio de ter também que somos abençoados por Deus fazendo assim. Tá bom, meus irmãos? É nesse sentido que a Igreja Presbiteriana do Brasil, quase que sem fazer doutrinariamente, mas diz que é uma dignidade dada apenas aos ministros do Evangelho. Só eles podem impetrar a bênção apostólica. Porque esse princípio é um princípio de maior abençoa e menor. Onde na autoridade de Deus, o povo de Deus é abençoado e despedido pela bênção do Senhor. Vamos orar? Queridos, graças e paz a todos. Amém. Movemos nossas cabeças, vamos orar nesse instante. Bondoso Senhor, louvamos e bendizemos pelo privilégio, ó Deus, de unir nossas forças para anunciar o Evangelho nesta cidade de Olinda. Pai bendito, louvamos porque o Senhor nos escolheu para esta missão. Muito obrigado, Senhor, por este passo de fé que a Igreja de Olinda, juntamente com a sua congregação, está dando para que o teu nome seja anunciado de uma forma ainda maior aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão. E assim como falou o presbítero Décio, abraçou esse sonho. Esse sonho que é de todos. Que nós possamos muito em breve, Senhor, ver os frutos desse sonho realizado. Que o teu nome seja abundantemente glorificado neste lugar. Que vidas, ó Deus, venham conhecer a Cristo através das mensagens proferidas neste público. Muito obrigado, Senhor, por cada um responsável por esta obra que está acontecendo. Agradecemos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai Celestial, a comunhão, a consolação, o avivamento e a redenção do Espírito de Deus, esteja com cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém.